56. Vamos estar meditando hoje nessa oração e meditação neste dia. Faça comigo aí essa poderosa oração aí na sua casa. Se você não tem a sua Bíblia, corre, adquire. Vamos juntos meditar a palavra. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Ontem a gente conversou um pouco do versículo 1, né? Do versículo 1 de cada salmo. É muito importante também, porque ele explica um pouco o conteúdo, a narração que a gente vai acabar de fazer essa leitura. Aqui eu vou só explicar um pouquinho só, né? Do que se trata. Às vezes fica um pouco vago, às vezes a gente lê o salmo, mas não consegue muito entender o contexto da época, do que acontecia na época, né? Aqui nos diz assim: do mestre de canto, sobre a opressão dos príncipes distantes, de Davi, a meia voz, quando os filisteus o prenderam em Gade. Ou seja, no vídeo anterior eu expliquei que sempre no versículo, a maioria dos versículos, o primeiro de cada salmo, ele vem explicando a forma do que foi escrito, quem compôs o salmo, como que foi, se foi cantado, se foi orado, que eu expliquei, aonde que foi o horário. Geralmente explica, alguns sim, outros não, né? Mas a maioria explica no versículo 1. Aí a gente lê o versículo número 1 e geralmente passa despercebido essa informação, que é muito importante. Tem esse, ó, do mestre de canto. Ou seja, do mestre de canto. Foi um cântico. Sobre a opressão dos príncipes distantes. Ou seja, um cântico que a intenção é referente à opressão que os príncipes estavam realizando ali. Mas a quem? Aqui fala de Davi. Estavam realizando em Davi. A meia voz. Quando os filisteus o prenderam em Gate. Ou seja, os povos estavam pressionando ali Davi e para fugir de Saul, que estava perseguindo ele, né, ferozmente, com muita intensidade, para capturar ele, ele fugiu. Ele fugiu porque na sua terra, como a gente meditou o Salmo ontem, o Salmo, por isso que é bom a gente meditar todos os dias, o Salmo 55, ele estava triste, porque até os da casa dele estavam difamando e perseguindo ele. Então ele precisou se refugiar num lugar distante, entre os filisteus. Os filisteus naquela época era um povo pagão, um povo que não tinha o Deus de Israel, como seu Deus. Eles tinham falsos deuses, né? Então ele precisou se refugiar naquele lugar. E quando ele fugiu para aquele lugar, chamado Gate, terra dos filisteus, ali Davi foi preso. Bom, por enquanto seria essas informações aqui, né, para não ficar muito longo esse versículo. Mas já deu para entender, né? É interessante esse versículo primeiro. Como é bom meditar ele, as explicações que contam. Não é verdade? Por isso que é bom você também adquirir a sua Bíblia. Se você não tem, se você não usa ela, está parada, começa a usar ela, vamos ler junto. Todos os dias, é rápido. Assim nos dias, o Salmo 56, tem piedade de mim. Ou seja, a gente pode entender que Davi está preso na terra de Gade, né, conforme o contexto histórico nos conta. Tem piedade de mim, ó Deus, pois me atormentam. O dia todo me oprimem combatentes. Os que me espreitam o dia todo me atormentam. São muitos os que do alto me combatem. No dia em que temo, confio em ti, em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio, jamais temerei. O que pode o mortal fazer contra mim? Todo dia eles torcem minha causa, seus pensamentos todos são o mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem, observam meus passos, espreitam com avidez a minha vida. Rejeita-os por causa da iniquidade. Ó Deus, derruba os povos com tua ira. Já contastes os meus passos de errante. Recolhe minhas lágrimas em teu odre.
e meus inimigos recuarão no dia em que te invocar. Bem sei que Deus está comigo, em Deus cuja palavra louvo, em Yahvé cuja palavra louvo. Em Deus confio, jamais temerei. Que poderei fazer-me um homem? Mantenho os votos que a ti fiz, ó Deus. Cumprirei a ti as ações de graças, pois livrastes minha vida da morte, para que ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Aqui o salmista está bem angustiado, está triste, está desolado por todas as situações, mas a gente pode entender aqui, o resumo principal de tudo isso. A gente pode pôr no versículo 4. No dia em que temo, confio em ti. Né? Ou seja, aqueles dias que a gente se sente atribulado, a gente se sente sem coragem, com medo de prosseguir, de seguir adiante, onde tudo fica paralisado. Mas quando a gente tem Deus como nosso Deus, nosso refúgio, a nossa esperança, a gente faz igual Davi. A gente canta alegre esse louvor e dizemos: no dia em que temo, confio em ti. Né? Que assim também possamos ter essa confiança, né? Independente da situação. Aqui a gente percebe todo o momento de aflição, de perseguição, de calúnia, de desespero, de medo, de tristeza, de desconfiança, de abandono, né, que ele teve. Mas para superar todos esses obstáculos, todas essas situações, aqui ele diz que poderia, no versículo 12, que poderia me fazer um homem, né? O medo de Davi não é das coisas, das consequências, dos problemas que podem vir, de perder o reino, de perder coisas que valem para ele, mas o medo dele, o que é? É de desagradar a Deus, perder a sua confiança, a sua amizade com Deus, né? Porque o que sustenta e o amparo da coragem é esse temor que ele coloca nas mãos daquele que o ampara, que é o Deus de Abraão, nosso Deus. Bom, gente, eu peço que vocês curtem, deixem um like, compartilhem, ative o sininho de notificação, segue as redes sociais que eu vou deixar aqui, para você estar acompanhando. Dá uma passada lá rapidamente para vocês acompanhar, ver e maratonar. Já tem vários vídeos, já temos lá 56 vídeos para vocês acompanhar se vocês perderam algum. Tá bom? Seria isso por hoje. Desejo um abençoado domingo para todos vocês que estão acompanhando e Deus abençoe. Compartilhe, divulguem para todos os seus contatos. Amém. Deus abençoe.